Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários, imprensa aqui presente, eu quero fazer uma narrativa do dia de ontem e prestar esclarecimento aos meus colegas, à minha família, aos meus eleitores e, sobretudo, à sociedade do Estado do Rio de Janeiro e à sociedade brasileira. Ontem, pela manhã, cumprindo determinação do STJ, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, com mandato de busca e apreensão, foram à minha residência. Lá, procederam, na forma do mandato, uma minuciosa busca e apreensão, que eu considero feita de forma profissional, mas onde eu trago o reconhecimento da forma profissional, correta, equilibrada, em que conduziu a delegada responsável, junto com 2 procuradores da República e demais policiais federais, né? Cumpriram o seu dever, emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas fizeram isso com extremo rigor, mas extrema tranquilidade. O mesmo ocorreu na minha ida na determinação de condução coercitiva, também pelo STJ, para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Também foi feito sempre com muita tranquilidade. Na verdade, foram 3 perguntas, ou 2 perguntas. O depoimento durou em torno, com preparação, tirando cópia, assinar, não sei o quê, qualificar, talvez 1 hora. A demora da minha chegada até o depoimento foi a chegada do meu advogado, que estava atendendo um outro cliente, então demorou. Ontem foi um dia atribulado. E eu não tive acesso ao inquérito, meu advogado não teve acesso ao inquérito, apesar da delegada, ao colocar que o inquérito estava em Brasília, que eu tinha a prerrogativa de não responder, eu fiz questão de dizer a ela e ao procurador da República que a mim interessava prestar todos os esclarecimentos e que poderia fazer as perguntas que eu estava ali para responder. Nada temia, nada devo e não tenho por que ter medo de insinuações de delator, que fizessem as perguntas que eu responderia. Meu advogado disse que, em outra situação, sugeriria ao seu cliente aguardar o inquérito. Mas, tratando-se de homem público e que queria esclarecer os fatos, ele, então, estava de acordo com que eu respondesse. Ela, então, me pediu se eu podia esclarecer. Eu não posso, na verdade, a minha ideia inicial hoje era entregar, 1,5 página, o resto é qualificação, a toda a imprensa, aos deputados, como é que foi o meu depoimento. Mas a orientação do meu advogado é que eu não posso quebrar o sigilo, né? Então não posso ler literalmente aquilo que me foi perguntado e aquilo que respondi. Mas tentarei, sem ferir o sigilo, dar clareza ao que ocorreu. Ela me pediu se eu podia esclarecer sobre a tramitação nesta casa da alteração do fundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu primeiro fiz um esclarecimento sobre essa questão dos fundos e depois eu fiz um esclarecimento sobre a tramitação das matérias nesta casa.
Então, sem ferir o sigilo, eu vou tentar ser o mais nítido possível. Eu disse a ela que era público que o governador do Estado, em várias ocasiões, não só em entrevista à imprensa, mas, sobretudo e principalmente, em reuniões com o presidente do Poder Legislativo, em conjunto com o presidente do Tribunal de Justiça, com o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, com o presidente, às vezes com a participação do presidente do TSE, sempre pleiteou a utilização dos fundos dos outros poderes. E que tinha uma coisa comum. Sempre o presidente do Poder Legislativo, e isso eu falei em várias ocasiões, inclusive aqui nesta casa, em reuniões de líderes, que nós não cederíamos o nosso fundo, que era economia nossa, e que teria destinação de reconstruir aqui o Palácio e mais a obra do Banerjão, que nós pagamos 100 milhões, né? E depois equipar o Banerjão para reduzir a despesa de uma administração colar, que está em 3 lugares e passaria a estar em um, gerando economia de energia, de uma série de coisas, então que nós não cederíamos o fundo. Eu sempre disse isso nas reuniões com os outros poderes, junto ao governador, e sempre disse isso publicamente e também nesta casa. Da mesma maneira, esclareci a ela que o presidente, à época, do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Fernando, e mais o presidente do fundo, o desembargador Camilo, sempre se colocaram de forma contundente contra ceder o fundo do Judiciário, até porque eles tinham emprestado 400 milhões no final de 14 ao ex-governador Pezão e não tinha sido pago, que levou a ter uma ação no Supremo sobre isso. Então, eles sempre também se negaram, e a mesma coisa ocorria com o procurador-geral, o doutor Marfan Vieira, que também se negava a utilizar o fundo do Ministério Público e a economia do Ministério Público. Eu fui procurado posteriormente, aqui nesta casa, pelo presidente Jonas, ex-presidente do Tribunal de Contas e hoje delator, que disse que o Conselho Superior do Tribunal de Contas havia aprovado a possibilidade de modificação para utilizar na área da educação, da saúde, da segurança, incluindo o SEAP e DEGASE, e que ele queria remeter uma mensagem a esta casa para ser apreciada nesta casa. Eu disse a ele que ele encaminhasse, e expliquei à delegada que me inquiria que sempre que o Executivo manda, que o Judiciário manda, que a Defensoria manda, que o Ministério Público manda e que o TCE manda, vem em regime de urgência. Que o meu poder da presidência está na pauta, na feitura da pauta, mas que essas matérias vêm com regime de urgência. E, em chegando com o regime de urgência, é a Secretaria-Geral da Mesa que distribui as comissões técnicas permanentes. E que eu, por exemplo, não tenho nenhuma ingerência nas comissões técnicas permanentes. A minha ingerência começa depois em pautar para discussão, onde os deputados livremente fazem suas emendas, e quando é uma coisa polêmica com muitas emendas, aí sim eu faço a reunião do Colégio de Líderes, onde sou, na verdade, intermediador da vontade dos deputados em defender suas emendas e do outro poder, ou outro órgão, ou outra instituição em defender aquilo que aprova e aquilo que não aprova. Quer dizer, eu não interfiro, e nenhum deputado, e todos os deputados aqui, independente das posições ideológicas, sabem que eu nunca fui a uma comissão técnica permanente dizer faça desta ou faça daquela forma, que eu nunca fui propor uma emenda e que eu nunca interferi para que aprove esta ou aquela emenda. Isso sempre foi uma coisa. O resto é quórum, o resto é uma decisão do plenário. Então, eu esclareci a ela a tramitação, né? A alegação é que
feito o entendimento, aprovado pela Alerj, foi feito um entendimento do presidente do Tribunal de Contas com o Executivo, onde ele repassou não sei quantos milhões, e o Executivo que tinha, depois que o dinheiro entra no Executivo, eu explico isso na nota à imprensa, o Executivo pode pagar o que quiser. Neste caso, me parece que pagou especificamente a comida de presos e do Degase. E, segundo o delator, ele confessa que ele cobrou 15% dessas empresas e distribuiu entre os demais conselheiros. A ilação em relação a mim é que eu teria facilitado isso. Facilitado de que forma? Eu não tenho nenhuma participação, desafio qualquer empresa, e disse isso ao delegado, a delegada e ao procurador, estou à vontade para fazer a careação com qualquer uma das empresas. Eu não participo desse tipo de coisa, até porque eu não tinha nenhuma autonomia. Esse era um dinheiro do fundo do tribunal, não era nosso. Era um dinheiro que ele repassou ao Executivo, cabia determinar o que falasse. E disse mais, que de fato o coronel Erir ligou aqui, ligou em outras autoridades, provavelmente em outros deputados, pedindo ajuda porque o secretário de Fazenda do Estado não pagava alimentação e poderia ocorrer uma rebelião. Esse era o fato do meu conhecimento, foi isso que me foi perguntado. A outra questão, também não ficou nítido, porque não tinha um inquérito, é sobre a questão que gerou uma polêmica grande, eu acho que ainda na época do Osório, secretário de Transportes, quando o Tribunal de Contas passou a exigir da FETransport uma série de exigências, que me parece parou na Justiça, né, a informação que tem é que é uma coisa que está sendo demandada na Justiça, e quando nós votamos aqui a lei do bilhete único, nós teríamos favorecido as empresas. Não, pelo contrário, eu esclareço isso numa nota à imprensa, porque a matéria da imprensa não tem a ver com a matéria do que eu fui inquirido. É diferente. Não me foi dito sobre essa, em relação ao fundo, a lei do fundo, sim, mas em relação à lei do bilhete único votado aqui para diminuir subsídio, não. Isso está na imprensa, mas não está nas perguntas a mim formuladas. Mas eu esclareço pelo contrário, a emenda do PSDB aprovada foi vetada pelo Poder Executivo, com as razões técnicas que estão aí para todos verem. Há um requerimento do deputado Luiz Paulo e nós vamos votar esse veto na semana que vem. Está dentro do prazo, está dentro daquele acordo de juntar 30 vetos. Ele chegou em fevereiro, mas mesmo assim, mesmo ainda não tendo 30 vetos, que nós votamos recentemente, eu colocarei na pauta da próxima semana que vem, terça, quarta ou quinta-feira da semana que vem. Então, esse é um esclarecimento à coisa. Por as duas perguntas, aí me perguntaram se eu conhecia o presidente da FETransport, o senhor Leles. Eu disse que conheço, participa do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Fórum jornalista Roberto Marinho, criado por mim no governo Rosinha, há 13 anos atrás, presidido pela jornalista Geisa Rocha, e esse Leles já veio aqui algumas vezes em debates, nesse plenário aqui, discutir com os deputados, né? Mas não tenho nenhuma relação, que não seja essa institucional, onde estão lá mais de 30 entidades. É a mesma coisa, você tem relação com o senhor Orlando Diniz? Nenhuma, mas conheço? Conheço. A FEComércio é participante do fórum, né? O presidente da Firjan até tem uma relação mais próxima, sem ser amigo, mas tem mais relação, conheço há mais tempo, né? Então, são relações institucionais. A terceira pergunta, que a própria delegada disse, olha, eu não sei nem se eu tenho como fazê-la, foi respondida em meia linha. Ela diz que na questão das CEOBRAS, e aí era uma pergunta se eu podia ajudar, que na questão das CEOBRAS,
se eu tinha conhecimento de que obras acima de 5 milhões eram destinados 1% ao Tribunal de Contas. Eu disse, eu não tinha conhecimento. E eu acredito que ninguém nesta casa tinha conhecimento. Nós passamos a ter conhecimento depois das delações da Andrade, da Carioca, da Odebrecht, que disseram, e só que essas empresas disseram claramente quem é que chamou para cobrar, quem é que disse a quem entregava e a quem foi entregue. E eu desconheço que tenha sido citado o meu nome ou de qualquer deputado desta casa nesse tipo de coisa que se deu no Executivo. A minha relação no PMDB, todos aqueles que convivem comigo, inclusive de outros partidos, ela sempre foi política, a minha força sempre foi política. Eu nunca quis ter ingerência no Poder Executivo. Eu nunca indiquei um cargo no Poder Executivo Estadual ou no Poder Executivo Federal. A minha relação, o meu poder, sempre foi o poder da conversa, do diálogo no Parlamento. E todos sabem que esse delator, ele ficou 6 anos respondendo no STJ, Cidinha pode ser mais precisa, numa CPI requerida pela deputada Cidinha contra o Tribunal de Contas. Na minha gestão anterior, eu fiquei 4 anos sem mandato, mas que eu não só coloquei em votação, como ajudei a aprovar, como depois ajudei a dar todo o apoio à CPI para investigar, e 2 desses membros responderam por anos no STJ. Se livraram, talvez pelo tempo. Por outro lado, esse senhor é aliado, e por isso corre o risco da sua delação cair, daquele que é o meu maior detrator na política, que eu não vou dar o nome. Não merece que eu cite o nome. Mas que fala da terra do Joãozinho, né? Então, eu só posso entender as ilações, porque não há nenhuma acusação de que eu tenha recebido qualquer vantagem legal, como não recebi, e não há como provar que recebi, né? Então, só posso entender isso como uma tentativa de pegar um parlamento que tem suas divergências, mas que é transparente. As votações aqui são transparentes. Evidentemente que tem hora que tende para um lado ganhar, tem outra hora que tende para o outro ganhar. Mesmo assim, na maioria das vezes, são votações apertadas, mesmo com diálogo, mesmo com discussões. Então, eu esclareci que, apesar de eu ser o responsável pela pauta, essas matérias que vêm em regime de urgência, com exceção de 2 ou 3 matérias que se referiam ao aumento salarial, é que não seguiu nesse ritmo, ou aquelas matérias que havia consenso da gente de devolver ao Executivo. Fora disso, elas seguiram o mesmo ritmo de tramitação. Ninguém me viu ir em lugar nenhum pedir, olha, vota isso ou vota aquilo. Então, me parece extremamente frágil, mas eu sou numa formação democrática e eu poderia reclamar da violação da súmula 14 do Supremo, de eu ter que responder sem meu advogado ter acesso ao inquérito, a súmula vinculante, mas eu não respondo, não. Eu tenho que responder à sociedade. Esse delator colocou em xeque o meu nome, colocou sob constrangimento a minha família, os meus filhos, os meus netos, a minha mulher, que acordou com coisa, embora eu ressalte mais uma vez a forma extremamente educada com que policiais federais e membros do Ministério Público Federal se conduziram nessa operação. Foram rígidos em cumprir o seu papel, e está correto. Da minha parte, o que me fez foi ser o máximo colaborativo. Diz, olha, não tem nada a esconder, minha casa está aí, podem ficar à vontade. Eu só queria alguém aqui para me acompanhar, porque eu, quando acordo cedo, eu quero tomar café, né? Bota aqui um
alguém da Polícia Federal na cozinha, que eu vou fazer o meu café, eu vou tomar café, né? Então, foi isso que ocorreu. Eu não vou entrar no mérito se esse tipo de delação desse tipo de indivíduo, né? Desse tipo de indivíduo, que para ter um benefício, se a lei tem uma vantagem muito grande, é um avanço para a sociedade, tem talvez uma parte perniciosa, que é permitir um criminoso, né, que confessa os seus crimes, depois de passar férias, né? Então, mas não estou aqui para entrar no mérito disso. Estou aqui para dizer aos senhores o que ocorreu, e o que ocorreu foi isso, né? Mas se a decisão da Justiça foi por busca e apreensão e por condução coercitiva, a mim cabe respeitar, foi o que eu fiz, fui lá, respondi, colaborei, não com esse tipo de colaboração, mas contribuindo, né, para esclarecer os fatos, e vou continuar à disposição da Justiça. Não tenho, quero dizer aos meus colegas, que respeito a posição de cada um, não tenho nenhum constrangimento de presidir esta casa, porque não cometi nenhum ato ilegal, nenhum ato desonesto, e aqueles que convivem comigo há muitos anos sabem a minha conduta. Então, eu quero dizer que, tranquilamente, estarei presidindo na terça-feira o veto de autoria da bancada do PSDB, já solicitado em requerimento pelo líder da bancada, o deputado Luiz Paulo, né? Quero agradecer, espero que, pelo respeito que tenho a todos os meus colegas, está aí o esclarecimento, basicamente é o que está escrito aqui, mas eu não violei porque eu não li, mas eu contei basicamente aquilo que me foi inquirido e aquilo que eu respondi. Se for solicitado de novo, estarei à disposição, né? Talvez não precisasse de coercitiva, porque bastava dizer, olha, vem aqui, preste esse esclarecimento, eu iria na hora. Da mesma maneira que assim que chegaram na minha casa, eu já me coloquei à disposição, até antes de saber que tinha coercitiva. A coercitiva eu só soube pela Globo News. Eu só tinha recebido o mandato de busca e apreensão. Eu falei, mas se precisar ir lá prestar esclarecimentos, eu estou à disposição. Então, eu nem considero que eu fui conduzido coercitivamente, até porque eu já tinha me colocado à disposição para fazê-lo, e se tiver outra necessidade, da mesma forma agirei. Queria agradecer, boa tarde a todos.